Sorrindo para a vida. Bom dia, família Canção Nova. Paz e alegria ao seu coração, meu irmão, minha irmã. Que alegria chegar até você no dia de hoje. Hoje, dia 24 de julho, 8 horas e 2 minutos aí, horário de Brasília, com a graça de Deus. Mais uma vez, mais um dia, hoje quinta-feira de adoração aqui na Canção Nova, na verdade um dia muito especial, né? Porque a gente já entra dentro do acampamento para casais, né? O acampamento, um final de semana maravilhoso, já começa hoje aí toda uma programação diferenciada. Então você que é casal, já começa convidando você, com a família também, a vir para a Canção Nova, aproveitando aí, quem sabe, esses últimos dias de férias escolares, né? Vem para a Canção Nova neste final de semana, viver conosco um momento maravilhoso de fé, de espiritualidade, e eu tenho certeza que Deus vai operar muitas graças na sua vida, viu? Mas eu quero acolher você que está conosco pela TV Canção Nova, por todo o sistema Canção Nova de comunicação, mas você que está aí pela TV, por todo esse Brasil, é bom demais ter a sua companhia, muito legal quando o povo de Deus começa já no início da manhã, já ir fazendo seus prints ali, vão tirando a foto, estamos aqui tomando um cafezinho juntos, começando a nossa manhã, começando o nosso dia com a palavra de Deus, isso mesmo, viu? E é bom demais, a gente está reunido aqui em família, em torno da palavra de Deus, viu? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa reinar aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial, onde você está agora, no seu ambiente de trabalho, tá bom? Quero acolher também todos os nossos ouvintes, isso mesmo, nessa hora maravilhosa, nós estamos em cadeia, um só coração, né? A programação da Rádio Canção Nova agora recebe com muito carinho o Sorrindo para a Vida também, e a gente, claro, quer acolher você que está pela rádio, você que está aí pelas estradas da vida, já nos afazeres de casa, no ambiente de trabalho, a gente sabe que tem muita gente ali, até inclusive nas academias, né? Praticando ali uma atividade física, enfim, a gente sabe e a gente escuta e a gente recebe testemunhos de pessoas cuja Canção Nova é essa companheira, e é verdade mesmo, até a gente que é missionário, muitas vezes quando a gente se põe aí a caminho, numa viagem, e a gente coloca ali na Rádio Canção Nova, a Rádio Canção Nova é essa companheira, né? Essa companhia a todo momento, a todos os dias, sempre nos trazendo uma palavra, nos trazendo ali um carinho da parte de Deus. Deus abençoe, aproveito e mando um abraço para todos os meus irmãos, né, firmes nessa linda missão pela Rádio Canção Nova. Quero acolher também todos os nossos internautas, a gente sabe que muita gente nos acompanha, inclusive além Brasil. Fala de onde você está aí, meu irmão, minha irmã. Qual país que você está aí? Qual é a sua localidade que você está, de repente, longe, mas nos acompanhando através do YouTube da TV Canção Nova e também da nossa plataforma digital do CN Plus, tá certo? É nossa plataforma. Se você já é inscrito na plataforma, falando disso já, a nossa plataforma, essa plataforma de streaming da Canção Nova, gente, é maravilhoso. Seguinte, deixa eu contar para você. Se você ainda não é inscrito, vale a pena você se inscrever. Deixo aqui para você cnplus.cançãonova.com, ou você vai aí na sua loja de aplicativo do seu celular e você coloca lá CN. Eu vou falar como a gente escreve, tá? Você vai escrever assim, CN Plus. A gente fala CN Plus, mas você escreve CN Plus. Nosso diretor já colocou na telinha aí para você. Gente, pensa num ambiente maravilhoso, onde você vai encontrar ali pregações, você vai encontrar os acampamentos todos organizados por temas, por pregadores, conteúdos formativos, conteúdos, inclusive, na verdade, de musicais também, clipes. Olha, gente, para você, vou usar a palavra muito comum desse tempo, para você maratonar. De repente você está em casa aí de férias, você pode escolher um acampamento, né? E você pode acompanhar ali todas as pregações, você pode viver ali no retiro. Gente, olha, eu não sei atualizado aqui agora, mas eu acredito que nós já estamos chegando aí, pelo menos, se já não, perto de uns 10 mil conteúdos, tá certo? Tudo
muito bem organizado, tá certo? Organizado mesmo, por temática, por acampamento, por pregador. Então fica fácil de você navegar, de você encontrar o seu conteúdo. Vale a pena, dá uma conferida lá. E o seguinte, não tem custo, tá bom? É de graça, é graça de Deus, é de graça para você. Basta só você fazer uma inscrição ali, preencher os seus dados, tá certo? E aí, pronto, você já pode aproveitar de toda essa plataforma maravilhosa chamada CN Plus, tá certo? Bom demais? Eu vou dar bom dia aqui pro meu querido irmão Márcio Mendes. Bom dia para você. Bom dia, senhor Cassiano. Que Deus te abençoe. Amém, meu irmão. A paz. Deus abençoe você. Deus nos abençoe, a nós que começamos aqui sorrindo para a vida o nosso dia. Quero hoje, de uma maneira especial, abraçar carinhosamente os nossos queridos irmãos que estão numa imersão aqui em Cachoeira Paulista, na casa de Emaús. Ontem eu tive a oportunidade de estar à noite com eles, num momento de formação, tratando de um tema tão querido para a Canção Nova, que é a vida no poder do Espírito Santo, na força da graça de Deus, dos seus dons, dos seus carismas. O que é belíssimo, como é bela a nossa igreja, como são belos os dons do Espírito Santo. E depois de jantarmos juntos, tivemos ali um momento muito especial de partilha. Então que Deus os abençoe, que lhes fortaleça nesse discernimento que estão fazendo, porque esse tempo de imersão é um tempo de discernimento, e lhes confirme na vocação que o Senhor lhes deu, né? Então, que Deus os abençoe. E estamos em ritmo de preparação também, porque daqui a pouquinho vou estar saindo para São Paulo. Hoje à noite nós temos ali na igreja Nossa Senhora do Líbano, vamos ter uma noite de oração, de louvor, de oração, de palavra de Deus. E o tema que vai orientar essa nossa noite é um tema que brotou da palavra de Deus, da boca do próprio Jesus, quando libertando uma mulher disse a ela: fica livre do teu mal. Então, esta noite de louvor, de adoração, de oração, de graça, de palavra de Deus, está aberta para todos. Por isso estou convidando você que é de São Paulo, da região, para nós nos encontrarmos ali no bairro da Liberdade, na rua Tamandaré, 355, Igreja Nossa Senhora do Líbano. Vamos estar começando às 19h30, depois no decorrer do programa, um pouquinho mais tarde, eu faço o convite para você novamente, tá bom? Mas já toma nota aí, Rua Tamandaré, 355, bairro da Liberdade, em São Paulo, hoje à noite. E já que você está anotando, anota aí também a palavra de Deus. Maravilha. Gênesis capítulo 32, versículos do 10 ao 13, depois o versículo 21, e por fim a gente encerra ali com Gênesis 33, 4. Maravilha, Gênesis 33, 4. Maravilha, tomando nota aqui, para você que está aí pela rádio, eu vou repetir para você. Gênesis 32, tá bom? De 10 a 13, depois versículo 21, depois Gênesis 33, versículo 4. Isso aí. Vai seguindo aí, abre o seu livro aí, não tem como errar, tá, gente? O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, então não tem erro aí hoje, tá bom? Anota aí, enquanto eu vou dando bom dia para o meu irmão Peter. Bom dia, Deus te abençoe. Tudo bem? Bom dia, uma alegria. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos nós. Irmãos, a comunidade Canção Nova, que alegria, né? Mais um dia, com a graça de Deus. Seguimos abrindo o nosso dia assim em oração. É tão bom, né? Gosto muito de vir no Sorrindo para a Vida, porque nos recorda dessa necessidade, todos nós, né? Começarmos com a palavra de Deus, com oração, com partilha, coisas boas, né? Para a gente enfrentar o dia de hoje. Então, estamos juntos mais uma vez, graças a Deus. Ouvindo o Márcio falar que vai estar saindo aí em missão, estarei saindo em missão também. Amanhã cedinho, estou indo para Itália, Roma, vamos em peregrinação com essa parceria de longa data com a comunidade Obra de Maria. Estarei indo para o Jubileu dos Jovens, que acontecerá em Roma por esses dias, né? Aqui finalzinho de julho, início de agosto, e farei também, né, com um grupo de peregrinos
essa visita a locais tão importantes ali na Itália para a nossa fé. Então, estarei passando por Lanciano, onde aconteceu um milagre eucarístico, coisa maravilhosa, gente, como pode, né? A Eucaristia banhada em sangue do nosso Senhor, né? Um milagre aos nossos olhos ali, para quem quiser ver. Então, estaremos passando por ali. Passaremos pelo Monte Gargano também, onde teve uma aparição de São Miguel Arcanjo, né? Também comprovado pela igreja. Passaremos por Petreutina, né? Ali, Padre Pio. Passaremos, São Giovanni Rotondo, melhor dizendo, né? Passaremos também por Assis e, por fim, chegaremos ali, né? Ficaremos ali no Vaticano, em Roma, para poder participar do jubileu. Grande alegria para mim, porque eu nunca fui, viu, gente? 20 anos de comunidade Canção Nova e primeira vez que estarei indo nessa peregrinação. Então, obrigado a todo o povo de Deus que estaremos indo juntos, né? Então, será maravilhoso. Estaremos indo, e não estarei indo sozinhos, também estará indo o nosso querido Padre Gilberto Carvalho, que esteve comigo um bom tempo aqui no programa PHN, na inspiração do PHN, então nós estaremos juntos lá. E muito obrigado também pela comunidade Obra de Maria, que não só eu, tantos, né, da comunidade Canção Nova têm esse privilégio, e nós vamos juntos amadurecer a nossa fé, estar em locais muito importantes. Para mim vai ser um grande retiro também. Então, louvado seja Deus, estaremos indo junto amanhã cedinho. Maravilha, mano. Bom dia, Maestro Sapo. Maravilha. Bom, eu já tenho esse privilégio, você vai gostar. Bom demais. Bom dia, família Canção Nova. Estamos juntos aí, né? Maravilha. É isso aí, graças a Deus. Vou dar bom dia para Val. Val, bom dia para você. Deus te abençoe. E eu vou garantir o seu café, tá? Porque eu sei que o Peter, ele é cafezeiro também, mas eu vou mandar o seu aí primeiro. Eu já vou buscar a canequinha. Pega a minha caneca, por essa gentileza. Caneca linda, gente. Deixa eu só dizer, você pensa que eu não vi... Ele já tomou café, tá, gente? Ele e o Sapo, ó. Parceiro. A garrafa deve estar vazia na metade. Se tiver sobrado pra gente, Peter, olha... Muito obrigado, né? Já falei. Bom dia, bom para todos. minha gente. Bom dia para todo mundo que está aqui juntinho conosco, decididos, na força do Espírito Santo, na graça de Deus, com o auxílio da Virgem Maria, decididos a sorrir para a vida. Enfrentar os desafios, enfrentar os embates, mas na certeza da vitória, porque nosso Senhor combate a nosso favor. Muito bom estarmos juntos. Hoje é quinta-feira, um dia especial de adoração. Aprendemos com o nosso Pai Fundador: quem não adorar não vai aguentar. É necessário colocar-se diariamente na presença de Deus. Convido você a rezar comigo. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, nós te amamos, estamos aqui por amor a ti e por amor a você que está aí do outro lado rezando com a gente. Caprichou hoje, hein, Cassiano? De longe eu vi. Rapaz, fizeram, acho que esse café foi feito no fogão de lenha, porque tá quente para dar. Tá quentinho ainda? Ai, que delícia. Esse dia frio merece. Nossa Senhora, muitíssimo obrigada à Padaria Vovó Josefa. Inclusive, obrigada a tantos que vêm aqui à Canção Nova e adquirem os materiais de evangelização, os lanches e tudo mais dentro da Chácara de Santa Cruz, dentro da Canção Nova. Você ajuda diretamente a evangelização e a comunidade Canção Nova. Então, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Aqueles que vão ali, de vez em quando eu encontro os meus amigos, os companheiros ali da Padaria Vovó Josefa, que trabalham lá, eles dizem assim: o povo já chega pedindo café da Val. Então, muito obrigada. O café que a gente toma vem de lá mesmo. Quero abraçar tantos que estão unidos a nós desde agora. Já tem fotinho lá, Murilo? O Murilo está muito esperto, é hoje que ele que está na produção.
fotinho no Instagram para você curtir, compartilhar, marcar teus amigos. Não perca tempo na interação não, tá bom? Corra lá, dá aquela curtida para o Instagram também dar aquela impulsionada. Faz a selfie aí, marque o programa Sorrindo para a Vida, já que você nos acompanha. Coloque a cidade, só para a gente ver qual é a cidade, qual é o estado de onde você reza conosco. Ou como o Cassiano disse no início do programa, de que parte do universo, do mundo, você está unido a nós, unido a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero por você nesse momento, mas abraço a tantas pessoas que ao longo do dia, nos melhores horários, o horário mais propício para você, já está acompanhando a programação da Canção Nova. Ô Márcio, Oi. Meu serviço de carteira, que eu trabalho também no departamento de cartas. Tem mais uma para você que eu perdi nessa minha mesa aqui. Mas esse aqui, Muito obrigado. aos seus cuidados, tá bom? Tem outra cartinha que alguém pediu. Essa aqui vai ser o testemunho. Como tá assim? Aos cuidados, sorrindo para a vida. Valdene e Márcio, meu nome veio primeiro. Tá certo. Mas... Eu deixo você ler. Então eu vou ler, mas depois eu sei que você vai querer, porque de fato é um testemunho maravilhoso. Obrigada a essa Bisa, que com tanto amor e carinho já testemunhou para nós a experiência com a medalha das 2 cruzes. Então vocês aguentem aí que eu vou contar para vocês e para o Márcio. O Cassiano foi em missão e eu ouvi ele no início dizendo, eu nem falei que eu fui. Eu acho que você falou assim, Cassiano, não falou não? Eu acho que não, Paval, eu acabei esquecendo. Eu Porque até aproveito ele para trouxe mandar um abraço para esse povo isso. maravilhoso. Foi lá de Campina Grande, eu estive lá no final de semana. Um abraço para o Padre Eude e toda a comunidade da paróquia de Nossa Senhora das Dores de São Lucas. Eu estive lá no quarto orando com poder, foi uma bênção, que povo carinhoso. Olha, gente que ama a Canção Nova, é tão bom, né? Em todo lugar do Brasil, cada cantinho, a gente encontra um povo que ama, que reza, que todo mês está ali, inclusive nessa feliz expectativa para que a gente alcance o 100% pela evangelização. É muito bom ver assim, esse comprometimento, mas sobretudo esse amor, né? E aí eu recebi algumas doações que eu, claro, trouxe. É engraçado que quando a gente traz moedinha, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, né, irmão? Mas a gente passa no raio-x, todo mundo para. O que é essas moedas aqui? Eu falei, então, isso é doação para a Canção Nova. Ainda bem que vem com bilhete, né, gente? Porque até explicar. Mas obrigada, viu, Cassiano? Esse aqui veio assim, olha, aos cuidados de Valdênia, foi a Esmeralda Batista dos Santos, da cidade ocidental, lá do estado de Goiás, bem pertinho de Brasília, ali, cidade ocidental. Muito obrigada, viu, Esmeralda? Ela nos pediu oração, viu, meus irmãos aqui, meus irmãos, todos nós, filhos de Deus, né? Claro, opa. Ela está pedindo oração pela família dela e ela quer mandar um abraço para todos nós do Sorrindo para a Vida. A gente recebe com carinho Esmeralda Batista dos Santos. Quem conhece a dona Esmeralda, diga que eu falei. Botou aqui no saquinho. Esse aqui também veio no saquinho, veio do saquinho do Cassiano, tá bom? Aí eu abri aqui para resgatar o bilhete e ela colocou, vamos chegar ao 100% com a graça de Deus. A Canção Nova é o meu porto seguro. Obrigada a todos vocês. É a Cidinha. Ela deixou aqui para nós, tem cédula, tem moeda. O Cidinha, muitíssimo obrigada. Do jeito que ela pôde, dentro do saquinho, ela já está ajudando com o projeto da Mi Almas. Eu não sei se o Cassiano se recorda, mas alguém deu uma doação de R$2. A gente vai colocar lá também. Gente, não tem valor estipulado. Verdade. É aquilo que você puder para que a Canção Nova siga em frente. Então, muito obrigada, inclusive você que trouxe. Ô, Márcio, Oi. Achei. Essa é a outra cartinha para Márcio Mendes, no meio das minhas coisas aqui na mesa. Tem esse aqui que chegou aos meus cuidados também, eu vou ler com todo amor e carinho. Aí teve alguém que colocou assim, olha, para o Sorrindo, através das mãos do Cassiano. Oxe. É mesmo. Então tá todo grampeadinho aqui, terei com todo amor e carinho, entre tantos. Eu quero mencionar aqui, antes de trazer o testemunho, seu Francisco mandou cartinha, tá, gente? Ah, é? Seu Francisco fidelíssimo, mês de julho, ele tá aqui na reta final contribuindo para o projeto da Mi Almas. Um abraço, seu Francisco, Deus lhe pague. Ele manda a cartinha dele, eu gosto de mostrar a letrinha. Celso, diretor, coloca aqui. Por gentileza, já estava mostrando de cabeça para baixo, gente. Mas ele escreveu assim, ó, com grande alegria no coração, venho falar deste milagre que eu recebi. Eu tinha perdido o meu cartão de ônibus, dentro de casa mesmo, mas eu não achava, eu fiquei muito triste, preocupado. Eu rezei
E o cartão apareceu de imediato. Ele foi em pequena oração, mas foi poderosa. E aí vai minha contribuição. A oração faz milagres mesmo, seu Francisco, eu entendo. Às vezes a gente perde as coisas. E ele deixou aqui, Márcio, fiel, a doação dele. Vou colocar lá no Clube da Evangelização. Pego carona, porque a dona Delúcia Cassiano, ela mandou aqui, pediu para que eu fizesse a gentileza de fazer o pagamento do boleto dela. Opa, Então, ela deixou aqui o boleto, vence no dia 31, não posso me atrasar, vou deixar lá hoje. E ela deixou a doação no valor de R$40, enviou pelos Correios para que eu pudesse deixar lá no Clube da Evangelização. Dona Delúcia, vou entregar com todo amor e carinho, Deus lhe pague mesmo. E aí, Márcio Mendes, Cassiano, Peter, Sapo, todos da família Canção Nova. Ela deixou uma listinha aqui e ela fez, Márcio, uma indicação. Tem os nomes e ela falou, eu preciso de oração para quebra de maldição hereditária. Então, deixou aqui os pedidos, os nomes, a gente vai estar rezando com todo amor e carinho. Muitíssimo obrigada por compartilhar conosco. Não menos importante, eu sei que o Cassiano tem aqui as contribuições, os recadinhos, mas entre eles, as doações, como eu disse, tanto de R$2, quanto de R$20, que eu quero mencionar aqui, ó. A Gisélia deixou com bilhetinho, como eu costumo fazer. Eu anoto com bilhetinho, como a gente tinha o nome completo da Gisélia, eu botei lá no nome completo dela mesmo. Então, muito obrigada. Chegou até nós também, eu queria registrar aqui, ela pediu para não ser identificada, tá, meus irmãos, no bilhetinho, mas colocou, boa tarde, Valdênia. Eu fiz um propósito que se eu vendesse um imóvel que humanamente era impossível, eu faria uma doação para a Canção Nova. E eu pedi a Nosso Senhor que Ele pudesse me ajudar nesse propósito. Ela falou, pode ler o meu testemunho no Sorrindo para a Vida. Sou a irmã em Cristo. Deixou aqui o nome dela, mas pediu para não ser identificada. É sua conterrânea, Márcia, de Brasília. E ela deixou uma doação no valor de R$1.000. Como eu tinha o nome dela, não vou falar, não vou mostrar, mas aqui eu coloquei direitinho no nome dela lá no Clube da Evangelização, essa doação para o mês de julho. Márcio Mendes, com R$2, com R$20, com R$1.000, cada um ajuda como pode. Não importa o valor, gente. A Valdênia disse aqui muito bem. Não importa o valor. Importa que todos nós ajudemos, não é? É muito importante a gente participar. E assim todas as coisas da vida. Não é? Numa casa é tão feliz quando todo mundo colabora, não é? E cada um na sua medida. Às vezes é a criancinha que tem 3, 4 aninhos, mas que pega o brinquedo e coloca dentro da caixinha de brinquedos para poder ajudar a organizar. Se você olhar, você diz assim, essa ajuda é quase nada em tanta coisa que precisa fazer na casa. Mas não tem a ver só com o que foi feito, mas com o coração com o qual é feito. E Deus pega aquilo que nós oferecemos e com a nossa oferta Ele faz verdadeiros milagres. Ele continua a multiplicar o óbolo da viúva. Ele continua a multiplicar os pães e os peixes. Onde alguém é generoso o suficiente para oferecer o que tem, Deus faz milagre com aquilo que nós entregamos. Então, nesse dia de hoje, veja como você pode ajudar a Canção Nova. Não é? Graças a Deus, estou aqui tempo suficiente para poder dizer que nessas dezenas de anos, nunca vi ninguém da Canção Nova incitar as pessoas a fazerem loucura, a deixarem de pagar as suas dívidas, de honrar os seus compromissos financeiros, de sustentar a sua família para poder fazer doação. Nunca vi isso e tenho certeza que não vou ver, porque não é assim que as coisas se fazem, não é? Nós partilhamos daquilo que nós podemos, não é? E Deus, que vê a nossa generosidade, nunca nos deixa faltar o necessário. Ele não se deixa vencer em generosidade. Mas também tem uma experiência que a gente percebe, que ela vai se realizando na vida de todos que dão o seu passo. As chaves que abrem as portas da providência, não é a gente pedir, porque às vezes a gente pensa, né, que é pedir as coisas a Deus.
Mas o que desencadeia a providência na vida da gente é compartilhar. Amém. É dar do nosso pouco. E é engraçado que quanto mais a gente tira, mais vem. Quanto mais a gente dá, mais retorna. Assim tem sido a vida da Canção Nova. Se você perguntar como é que a Canção Nova chegou a esse momento da vida, dando a sua vida, dando as suas energias, generosamente, gratuitamente. Não é verdade que é isso que você acompanha da Canção Nova? Que toda a sua aproximação com ela, os serviços, estão todos disponíveis gratuitamente? E ajuda quem quer ajudar. Então, nesse dia de hoje, toma nota aí, por favor, pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com. Esse é um meio, assim, excelente, sabe? Porque não tem desconto bancário, então o valor que você oferece chega integralmente para a Canção Nova e chega imediatamente. Isso quer dizer que se você doar agora, antes que termine o programa, a gente já pode, inclusive, anunciar, né? É verdade. Você também participou, tá certo? Mesmo. pix.doação@cançãonova.com. Mas se a pessoa escolher outro meio para poder ajudar, também pode, não pode? Pode sim. Vá lá no clube.cançãonova.com. Todas as formas de contribuição estão disponíveis lá. Talvez para você o melhor seja o cartão, talvez para você o melhor seja o débito automático, o carnê, tudo que você precisar está ali. A dica do cartão e do débito é que, inclusive, meus irmãos, se a pessoa fizer esta opção de ser sócio por cartão ou débito, ainda ganha um presente, uma lembrancinha da Canção Nova que diz muito sobre a nossa espiritualidade. E se você que já é sócio pelo cartão ou pelo carnê, R$5 a mais, viu, Cassiano? Que a pessoa falasse, não, vou aumentar meu débito no cartão ou no banco. Com 5 a mais, você também já recebe um presente. É uma forma da gente agradecer, dizer que percebemos também o seu empenho em nos ajudar na missão de evangelizar. Cassiano, tem recadinho ou posso contar o testemunho? Olha, eu tenho um recadinho, assim, que é uma das formas também que você tem de ajudar a Canção Nova, que é através dos produtos de evangelização. Neste mês de julho, nós ainda estamos vivendo, olha, o saldão de férias tem produtos com até 60% de desconto. E hoje aqui no programa seguinte, quero indicar para vocês um especial São Miguel Arcanjo. Rafa, se você conseguir achar aí, inclusive tem 2 modelos aí que é sensacional, viu? Logo no começo, quando você abre aí o especial de São Miguel Arcanjo, você vai ver aí, porque ela é a queridinha do momento, tá? É a camiseta de São Miguel Arcanjo, tá certo? Ela tá muito linda demais, camiseta slim, São Miguel Arcanjo, na cor cinza metal, olha lá, o Rafa já colocou na telinha. E Márcio, deixa eu dizer, essa aqui tá entrando na competição também, tá? A caneca de São Miguel, olha lá, pode não, volta lá, olha quem apareceu lá agora, vai acabar o estoque. Olha aí, que mulher linda é essa, meu Deus? Bom demais, é a Rose. É a minha gatinha linda. Rose está modelando, olha lá o Márcio também. Gente, olha, de verdade, camiseta linda demais. Ela veste tão bem, né, Márcio? Ela tem um corte agradável, bonita, as cores ficaram maravilhosas, mas o mais importante, a espiritualidade que ela traz, a oração que ela traz. Eu estava num acampamento de oração e eu vi o Padre Rufus abençoar uma camiseta dessas. E a mãe dar e vestir o jovem aqui, com aquela camiseta. E eu vi a libertação daquele rapaz acontecer por meio de uma camiseta que trazia um sinal sagrado e que tinha acabado de ser abençoada. Nós sabemos que Deus também age por meio desses sinais, que a igreja chama de sacramentais. E a camiseta de São Miguel Arcanjo, não só pela imagem que traz, mas sobretudo pela oração. É uma invocação da proteção de Deus contra todo o mal que se orienta contra nós. Então, bendito seja Deus pelo nosso departamento de audiovisuais, incansável em evangelizar, mas também em colocar à nossa disposição coisas tão úteis, né? Mas que tem ali o sinal do que é sagrado. É a camiseta, é uma caneca.
E quando a gente vê, nós estamos cercados de coisas boas, de uma boa palavra, de uma boa mensagem, de uma oração, não é? É bom. Sabe uma coisa, Valdênia, que eu gostava muito, e eu até gostaria que o Davi voltasse, são esses descansos para celular. E tinha um que você colocava o celular, ficava lá bonitinho, assim, em pé. Mas quando você tirava, tinha uma oração. Verdade. Atrás. Da medalha das duas cruzes. Exatamente. Justamente. Todas as vezes que a gente tirava o celular, os nossos olhos repousavam sobre aquela oração. Quando você via, você estava rezando até sem perceber. É isso que eu digo para você, que é cercar o ambiente das coisas santas, né? Que possa acontecer com você também. Boa dica, gostei. Boa dica, gostou, Márcio? Então, povo de Deus, povo querido, você que está nos acompanhando aí, você tem aí a praticidade de acessar a nossa loja online, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, e, é claro, também a nossa central de atendimento está aí à sua disposição. 12 31 86 2600. Lembrando que esse telefone também é o WhatsApp. Valdênia, querida. Maravilha! E aí você já vai dando feedback, tá bom? Tanto no Instagram, @sorrindopravida_cn, quanto lá no nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. Mais uma vez, repito, espero você em nossas redes sociais. Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo segue fazendo no meio de nós. Vamos abrir o nosso coração, colocar nossa fé em Deus, gente. Olha que lindo esse testemunho, meus irmãos. Ela diz assim: meu testemunho de uma graça que recebi no dia 11 de outubro de 2024. Nasceu meu bisneto, Enzo Ravi. Muito lindo, graças a Deus, e com saúde. Mas aos 3 meses, descobrimos uma hérnia no testículo e no umbigo. O médico já encaminhou para a cirurgia, mas por ele ser muito pequenininho, a cirurgia só poderia ser feita com ele entubado. Isso nos fez ficar angustiados por muito tempo. Mas logo eu disse para minha neta: vamos conversar com Jesus. Ele é o médico dos médicos. Ele pode nos socorrer. Tenho certeza. Só precisa ter fé. E eu peguei a medalha das duas cruzes. E falei para Jesus que ele que disse que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Assim eu fiz na confiança da cura. A cada troca de fralda, eu colocava a medalha e proclamava as palavras. Em seguida, eu falava: Jesus misericordioso, a saúde do Enzo e a vida dele está nas suas mãos, pois eu confio na vossa misericórdia. Seja feita a tua vontade na vida do Enzo Ravi. E ele fez a vontade dele. Menos de uma semana, fomos à Santa Missa. Era uma missa de cura e libertação. O Santíssimo estava passeando no meio do povo e a madrinha do Enzo tocou a mãozinha dele também em Jesus. Naquele momento, eu senti forte que Jesus tinha ouvido o meu clamor e que tinha curado meu bisneto. Chegamos em casa. A enfermidade foi sumindo dentro de 2 dias. Ele não tinha mais nada. Foi curado por nosso Senhor, Salvador e Libertador, Jesus Cristo. Sou sócia da Canção Nova e digo com toda a confiança. Ah, gente, o que ela diz? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Que às vezes se vale de um pequeno sinal para suscitar em nós a fé. Mais uma vez eu digo a você, precisamos cercar os nossos olhos, precisamos cercar o nosso ambiente das coisas santas, das coisas de Deus, porque o que entra em nós, entra pelos olhos, entra pelos ouvidos.
Uns dias passados, eu fui à casa de uma amiga e ali junto do computador dela estava uma oração que eu copiei para mim. Escrita num post-it, aqueles cartõezinhos, aqueles papeizinhos amarelos, adesivos. Estava escrito assim: Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Tens o poder de perdoar-me. Se queres, podes me ajudar. Senhor, eu te peço, tem piedade de mim. Eu estava escrevendo a novena de Natal, estava escrevendo na casa dela, porque fui visitar a minha mãe ali em Brasília e fui trabalhando. Como essa oração me ajudou naqueles momentos. Tão simples, né? Senhor, se queres, tens o poder de curar-me. Tens o poder de perdoar-me. Se queres, podes me ajudar. Senhor, eu te peço, tem piedade de mim. Uma oração numa medalhinha das duas cruzes, uma oração num papelzinho colado num computador, uma oração às vezes num descanso de celular, uma oração numa camiseta que a gente traz com a gente. E quando nós vemos o nosso dia, se transforma numa fortaleza poderosíssima, porque nós estamos com Deus em tudo que fazemos. Bendito seja Deus por esse testemunho tão maravilhoso. Dona Conceição Aparecida de Oliveira, de Carlópolis, lá no Paraná, e ela colocou: eu sou a bisavó. Um abraço para a senhora, Dona Conceição, que a gente aprenda com ela também, né, Cassiano? Uma situação difícil, vamos conversar com Jesus. Coladinho com fartura, onde tem amigos queridos ali, Carlópolis, já fui lá, já. Que coisa terra boa, de gente boa. Vamos em frente, minha gente. Esse Deus maravilhoso, como diz a Val sempre aqui no programa, Ele está no meio de nós, Ele segue agindo no meio de nós. Vou trazer a frase de hoje é de Santo Agostinho, gente. Olha que bacana. E quando eu vi a frase aqui, inclusive, Márcio, falei: nossa, ontem foi maravilhoso. Se você não viu o programa de ontem, já fica a dica para você revisitar. Márcio pregou sobre a sabedoria. E hoje, providencialmente, também a frase vem falando de Santo Agostinho. Que pregação ontem, Márcio. Que Foi boa aquela partilha da palavra. Nossa, aquilo reverberou. Até hoje eu acordei com um barulho no ouvido. Foi bom demais, viu? De verdade. Bom, graças a Deus. Vou trazer para você essa frase linda de Santo Agostinho. Peter vai nos ajudar com a canção. E vamos entrar de cheio na palavra de Deus. A frase diz assim: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Pedimos a intercessão de Santo Agostinho para essa manhã, para este dia. Santo Agostinho, rogai por nós. Vamos pedir o Espírito Santo, né? Talvez o nosso temperamento, aquilo que a gente viveu durante a vida, nos impede, às vezes, de ter essa paciência. E essa paciência que nos leva a fazer silêncio, escutar o que Deus fala, escutar, perceber o que Deus quer. Então, vamos pedir o Espírito Santo do Senhor para que nosso temperamento seja controlado pelo Espírito e nós possamos ser o necessário no momento certo, né? Fazer o necessário na hora certa, viver o que o Senhor quer naquele momento certo. Ele sabe bem todas as coisas. Por isso precisamos do Espírito Santo. Vamos cantar? Vamos cantar juntos. Como é bom, Senhor. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica,
fogo que devora. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gênesis capítulo 32, versículos do 10 ao 13. Gênesis capítulo 32, versículos do 10 ao 13. Aí depois tem alguns outros versículos, mas eu vou dizendo. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia, eu peguei aqui no livro Fica Livre do Teu Mal, uma passagem que é muito importante para você que tem o livro. Ela vai complementar muito do que você vai escutar nessa partilha. Porque é muito duro, muito difícil quando a gente vive a nossa vida ameaçado, angustiado, com medo de um perigo, com medo de uma pessoa que vai fazer o mal contra a gente. Às vezes essas opressões, esses constrangimentos, essas manipulações acontecem dentro de casa, dentro de uma família. Então, de uma maneira muito especial para você que hoje está com seu coração apertado, com medo de coisas ruins acontecerem, com medo de um desastre acontecer, com medo de uma chantagem que estão fazendo com você, com medo de que essas dívidas desandem, você não consiga pagar e as consequências venham, com medo desse conflito dentro de casa com pessoas do seu sangue desandar em coisa muito ruim e outras coisas mais. Então, eu quero indicar aqui para você, olha, na página 85 do livro Fica Livre do Teu Mal. Começa com uma direção, mas depois vai desenvolvê-la. E a direção é: quem tem Deus não deve nunca ter medo de ameaças. Você está angustiado, coração apertado. Você é uma pessoa de Deus. Quem tem Deus não deve nunca ter medo de ameaças. Então, o que eu faço quando eu me deparo com uma notícia ruim? Ali, página 86. Quando uma notícia ruim, quando uma coisa má está prestes a acontecer com você, vai mostrar aqui, ó, tem apenas duas opções. E vai te explicar quais são. E aí, uma pergunta: por que eu haveria de ficar ansioso com questões que não dependem de mim? Porque tem muita gente que está sofrendo, está esmagada debaixo de preocupações, está passando mal de angústia, toca o celular, o coração da pessoa dispara, por questões que não dependem dela, que não dependem de você, não é? E aí continua aqui a explicação a partir da palavra de Deus. E quando alguém está desesperado para se proteger, isso é bom? Nem sempre, viu? Porque muitas vezes, desesperado para nos proteger, nós corremos ao encontro daquilo que nós queremos evitar. Acabamos atraindo o que nós queríamos evitar para a vida da gente. E vai tratar aqui daqueles medos que tem feito muitas pessoas sofrerem e inclusive travarem, não é? É triste quando a gente trava diante de uma ameaça. Então, como o nosso tempo para a gente partilhar aqui a palavra, ele tem um limite, eu quero muito que você continue depois, nesse capítulo aqui, que é o capítulo da página 85. Palavra que vence as palavras que amarram. Tem palavras que amarram a vida da gente. Palavras de maldição, votos secretos que nós fazemos, não é? Coisas tristes que escutamos e que acreditamos. Mas há uma palavra que vence todas elas. Palavra que vence as palavras que amarram. É o livro Fica Livre do Teu Mal.
Gênesis capítulo 32, versículos do 10 ao 13, diz assim: E Jacó orou. Jacó orou. Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor, que me disseste, volta para a tua terra natal e serei bom para contigo. Não mereço tantos favores e toda essa fidelidade com que trataste teu servo. De fato, passei este rio Jordão trazendo apenas o bastão e volto agora com 2 acampamentos. Senhor, livra-me das mãos do meu irmão. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo que ele venha exterminar-me e as mães com os filhos. Foste tu que me garantiste, Senhor. Eu serei bom para contigo e tornarei a tua descendência como as areias do mar, tão numerosas que não se pode contar. Versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: Pois Jacó dizia consigo: Vou aplacá-lo com os presentes que me precedem, e depois o verei pessoalmente. Talvez assim meu irmão me receba bem. E aí você vira a página, Gênesis capítulo 33, versículo 4. Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e ambos puseram-se a chorar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você entendeu por que eu estava te indicando ali essa questão do livro? Porque muito daquilo que nos perturba brota dentro de casa. Acontece dentro de casa, acontece dentro de família. Às vezes não é uma ameaça de morte, mas é uma ameaça de abandono. Tem gente que, infelizmente, convive todos os dias com medo do seu casamento acabar, com medo de um desentendimento que termine de forma violenta, e vai trazendo seu coração acabrunhado de angústias. Às vezes a ameaça é pelo desvirtuamento, pelo desequilíbrio de um filho, que corre o risco de se perder, não é? Que está enfronhado em más companhias, mas são realidades que fazem parte da vida da gente. Ninguém quer romper com um irmão, ninguém quer viver em inimizade com uma pessoa da própria casa, mas às vezes acontece. E o que aconteceu entre esses 2 irmãos, Esaú e Jacó? Preste muita atenção, porque Esaú cometeu um erro que muita gente comete, sabe? Vender o que é importante e caro, precioso, inestimável, por um preço irrisório, ridículo. Às vezes nem é vender, é trocar o que é inestimável por uma coisa que não tem valor. Porque aquilo que às vezes não tem valor, aquilo que é fuleiro, é vulgar, é comum, é visível, você consegue pôr a mão, consegue tocar. E tem coisas que são inestimáveis e que você não pega com a mão e não vê com os olhos, mas é real. Dá um exemplo, Márcio. Uma pessoa que troca a amizade por dinheiro. Porque o dinheiro você toca, o dinheiro você carrega com você. E uma amizade você muitas vezes não vê. Mas uma amizade vale mais que ouro. E às vezes eu rezo para algumas pessoas, sabe? Porque assim, a gente, em vários lugares, dentro da igreja, fora da igreja, tem pessoas que elas não são amigas das pessoas, elas são amigas de cargos. Então, quando o indivíduo está num cargo importante,
Aí a pessoa está junto dele, a pessoa oferece amizade, a pessoa quer confraternizar, mas a pessoa ela sai daquele lugar, aquilo como que desaparece. É muito pobre isso, é muito triste, porque você vê, trocou-se o inestimável por aquilo que é passageiro, porque cargo vai, cargo vem, mas uma boa amizade permanece para sempre, não é? E quem não tem sabedoria está constantemente trocando o precioso por aquilo que é barato, por aquilo que é vulgar, por aquilo que não tem nenhum valor. E Esaú fez isso. Esaú era o filho primogênito dentro daquela casa, daquela família. E o filho primogênito tinha por direito a herança, tinha por direito algo mais precioso do que o gado, do que as terras, não é? Porque o filho primogênito tinha direito a tudo. Às vezes dava-se alguma coisa para os filhos mais novos, mas o filho mais velho, ele tomava o lugar do pai. Tudo ficava para ele, inclusive o cuidado com os irmãos. Mas tudo ficava para ele, e às vezes o pai determinava uma quantia para ser dividida entre os outros, mas era irrisória perto do que o primogênito recebia. Mas mais importante do que a herança material, havia uma bênção que o pai dava para o primogênito. Esaú era o primogênito. E Esaú era um caçador. E o irmão dele, Jacó, cuidava ali de algumas coisas agrícolas, plantava suas coisinhas. Um dia Esaú saiu para caçar e não conseguiu pegar nada. Quando ele chegou em casa, Jacó estava preparando lentilha. Não sei se você já comeu lentilha, bem feita, é maravilhosa. A Rose faz uma lentilha que é impagável. E aí tem a lentilha vermelha, tem a lentilha verde, nem sabia que tinha essas diferenças, mas já descobri. As duas são gostosas, mas a vermelha é top. E é preciso, não vai inventar de fazer sem aprender não, tá? Dá uma pesquisada, porque ela é diferente, o cozimento ali do feijão tem um jeitinho, senão ela dissolve todinha ali, você vai comer papa, não é? Mas quando a Rose faz, eu tenho até que me controlar, porque é muito gostosa. E quando Esaú estava chegando, frustrado de não ter conseguido nada na caça, e com a barriga gemendo de fome, Jacó jogou essa lentilha no fogo, e aquele cheiro subiu. Aí Esaú chegou com o jeito grosseirão dele, que se você ler, você vai perceber que o cara era agressivo desde o início. Virou para ele: o que é essa coisa vermelha que você está fazendo aí? Dá um pouco desse negócio para mim. E o irmão disse: não vou dar não, você saiu para fazer a sua caçada, eu estou fazendo aqui as minhas lentilhas, não dou não. Conversa vai, conversa vem entre esses irmãos, né? Como acontece sempre entre irmãos. Não dou, mas troco. Mas troca em troca de quê? Eu dou em troca da sua primogenitura. Você me dá a primogenitura e eu te dou a lentilha que eu estou fazendo. Fica para você. Qual foi o pensamento de Esaú? Primogenitura nenhuma vai matar a minha fome. O que é primogenitura? É algo que eu não posso comer, é algo que eu não posso tocar, é algo que eu não posso ver. Veja, enquanto Esaú não deu a primogenitura para Jacó, Jacó não pôde tomar posse dela, porque não foi dada para ele. Mas no momento em que o irmão abriu mão e deu a ele, pela falta de fé no que era a bênção e o direito que ele tinha, não é? E que ele não fez caso. Enquanto um não fazia caso, o outro tinha certeza do valor que isso possuía. Jacó rapidamente foi diante do pai, sabendo que o pai estava meio cego e sabendo que o pai não ia concordar em abençoá-lo, sabendo que ele era o Jacó. Jacó fez uma trapaça, pegou, porque o Esaú era peludo e o Jacó era pelado. Jacó pegou, matou um animal
pôs a pele do animal no braço, porque sabia que o pai descobria o filho pelo cheiro e pelo toque na pele peluda. E se aproximou do pai e pediu a benção da primogenitura. E o pai disse: estranho, você, Esaú, porque a sua voz está igualzinha a do Jacó. Chega aqui para eu ver se é você mesmo. Cheirou, era o cheiro do Esaú. Passou a mão no braço peludo, era peludo, então devia ser o Esaú, porque o Jacó não tinha pelo. E o pai o abençoou. Quando Esaú se deu conta do que era a bênção e do que era a primogenitura, já era tarde. Diz que ele chorou, clamou, foi lá no pai, pediu a bênção do pai. E o pai disse: olha, a minha bênção eu dei, a minha bênção eu não tomo. Seu irmão já pegou a bênção da primogenitura e vai ficar com ele. Mas a você também eu vou abençoar, mas não com a bênção da primogenitura. Ele vendeu por um prato de lentilha. Ele vendeu a escolha de Deus sobre ele. Sabe? Às vezes nós abrimos mão da graça de Deus sobre nós, da escolha de Deus sobre nós, por um prato de lentilha, para matar o nosso desejo, para saciar o nosso prazer. De momento, nós abrimos mão de coisas eternas. Eternas. Nós renunciamos à nossa salvação por um momento de prazer numa cama, com um homem que não é o nosso, com uma mulher que não é a nossa. Nós abrimos mão da salvação que é eterna, por uma vida desleixada, afastada de Deus. Nós abrimos mão das coisas santas, porque os nossos apetites clamam por coisas contrárias a elas. E depois, quando tudo desanda, a gente faz igualzinho o Esaú. A gente fica revoltado, põe a culpa em Deus e quer resolver na violência uma questão que a gente mesmo criou pela nossa displicência. Não, gente, que não seja assim conosco. Porque Esaú se determinou a matar o irmão. Jacó teve que fugir. Jacó teve que ir embora. E foi embora, preste atenção no que é a bênção. Jacó foi embora com uma mão na frente e outra atrás. Levou um bastão, olha aqui o que diz. Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai, Senhor que me disseste, volta para a tua terra natal e serei bom contigo. Mandou embora porque o irmão ia matá-lo. Não mereço tantos favores e toda essa fidelidade com que trataste teu servo. De fato, passei este rio Jordão trazendo apenas o bastão. Ele foi embora sem nada. Para você que pensa assim, o Esaú ficou revoltado por causa da herança, por causa das terras. Passei o rio Jordão levando apenas um bastão. E volto agora com 2 acampamentos. 2 acampamentos, vamos dizer aqui que eram 2 pequenas cidades, né? Naquela época, as coisas não eram muito grandes. Ele trazia uma coisa imensa com ele. A bênção de Deus se traduziu na vida dele, inclusive, em prosperidade. Mas ele foi embora, deixando tudo para trás, porque o irmão estava determinado a matá-lo. E chegou uma altura que ele precisava voltar, porque aquela era a família que ele tinha. Mas ele estava com medo que o irmão o matasse, porque a ruptura entre eles era humanamente impossível de conciliação. E essa guerra que começou aqui, nessa passagem, continua até hoje. Até hoje, Márcio. Sim, até hoje. Como assim? No Oriente Médio, entre árabes e israelenses. Que são povos irmãos, filhos do Esaú e filhos do Jacó. Até hoje, essa guerra que você vê entre Israel e Palestina, entre Israel e o mundo árabe, começou aqui, com esses 2 irmãos, porque Jacó é pai da descendência israelense e Esaú
é pai da outra descendência. Até hoje esse conflito. Mas ali a morte era certa. Esaú ia matar o seu irmão Jacó. Mas Jacó, inspirado por Deus, seguiu 3 passos para poder viver essa reconciliação com o irmão. 3 passos que a palavra de Deus nos ensina para a gente aplacar a ira de alguém que nós amamos e para a gente se reconciliar com a pessoa. Como? Você quer aprender? Quais são os 3 passos de Jacó para se reconciliar com Esaú? Primeiro, ele orou. Segundo, ele agradou. E terceiro, ele foi ao encontro. Se você quer viver em paz e fazer as pazes, segundo o que te orienta a palavra de Deus, primeiro orou, depois agradou ao outro e por fim foi-lhe ao encontro. Mas orou, olha aqui, você acabou de orar, de ler a oração que Jacó fez. Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me disseste, volta para a tua terra natal e eu serei bom para contigo. O Senhor me mandou voltar para a minha terra. Eu não mereço tantos favores, meu Deus. Eu não mereço toda essa fidelidade com que o Senhor me tratou. E de fato eu passei este rio Jordão levando comigo apenas o bastão, mas agora eu volto com muitas riquezas, com muito rebanho, com a minha família. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú. Livra-me da sua maldade, livra-me das suas más intenções, porque eu tenho medo que ele venha me matar, me exterminar, a mim e as mães dos meus filhos. Foste tu que me garantiste, Senhor. Olha o que é a promessa de Deus para um homem de fé. Olha como a promessa de Deus é consolo para nós, em meio às nossas aflições, quando tudo parece dizer para nós que o caso está perdido, quando a notícia negativa é pior do que tudo, não é? Seu irmão está vindo com uma tropa, com um exército contra você para te matar. Você, em vez de se apoiar na notícia que você recebeu para poder fugir, você se apoia na promessa que Deus fez para poder estabelecer a paz. Em vez de fugir, sabendo que o irmão vinha com soldados contra ele, olha o que é o apoio de Jacó. Foste tu que me garantiste. Eu serei bom para contigo e tornarei a tua descendência numerosa. Senhor, me disseram que o meu irmão vem para me matar, mas o Senhor me disse, eu serei bom para contigo. Meu Deus, eu podia fugir diante da notícia ruim, mas eu confio mais na tua palavra do que na notícia que me trouxeram. Isso é fé. Isso nos faz descansar. Jacó acreditou, desde o início, nas promessas de Deus. Por isso ele tomou posse da bênção que Esaú recusou. Um não quis, o outro tomou posse. Isso gerou um desentendimento, gerou um conflito que precisou desses 3 passos para sarar: oração, agradar e ir ao encontro. Às vezes, gente, eu preciso perder para ganhar, sabia? Às vezes você vai precisar na sua vida perder para ganhar. Márcio, eu estou vendo aqui que diz que ele orou, até aí tudo bem. Mas ele foi lá e agradou o outro que estava errado. Eu vou ter que agradar uma pessoa que está errada. A razão está comigo. Eu é que estou certo. Eu é que estou certa. Eu vou sair perdendo nessa situação. Às vezes é preciso perder para ganhar. Aí você disse também que o Jacó é que foi ao encontro, sendo que o outro é que estava projetando mal contra ele, ainda assim se colocando em perigo. Não, isso não é justo. Minha querida, escuta. Às vezes é preciso perder para ganhar. Para salvar o seu casamento, você às vezes vai precisar perder para ganhar.
Ah, a pessoa tirou a minha dignidade, a pessoa me humilhou. Isso que ele fez comigo, isso que ela fez comigo, não tem perdão. Pois é, a falta de perdão pode terminar de destruir o que o outro começou. Para salvar e para ganhar, aos olhos das pessoas, aos olhos do mundo e talvez até aos seus próprios olhos, você precisa nesse primeiro momento perder. Mas aos olhos de Deus você não está perdendo, não. Por vezes é preciso perder para ganhar. Não foi o que Deus fez conosco? Perdeu para nos ganhar? Porque o Senhor perdeu. Como assim perdeu? Teve que abrir mão. O Pai teve que abrir mão. Do que Deus teve que abrir mão? Deus teve que abrir mão do castigo que nós merecíamos, porque nós tínhamos rompido com Deus. O nosso pecado merecia que fosse feita a justiça. O salário do pecado é a morte, nós estávamos condenados. Qual era o nosso castigo? A morte. E o Pai não abriu mão do castigo em nosso favor? Perdeu? Aceitou a afronta para que nós pudéssemos ser salvos? O Pai do céu não teve que abrir mão do seu Filho por nossa causa? Olha, diz a palavra de Deus que uma ou outra pessoa talvez aceitasse morrer por uma pessoa justa. Um ou outro homem, uma ou outra mulher, talvez, não é certeza, vendo um inocente, uma pessoa justa, ser condenada, talvez aceitasse morrer no lugar dela. Mas Deus deu o seu Filho por nós quando nós estávamos afundados em pecado, merecedores da morte. Ele abriu mão do seu Filho. Você daria o seu filho para alguém? Você abriria a mão do seu filho em favor de uma pessoa? Você mandaria o seu filho morrer no lugar de uma pessoa justamente condenada com justiça, por causa dos crimes que ela cometeu, ainda mais se seu filho fosse inocente? Foi o que Deus perdeu. Foi o que Ele abriu mão da justiça como paga dos nossos pecados. Agora, quantas vezes, sem a gente merecer, parece que a vida nos dá uma chance, né? Verdade ou não é? Ou você vai ter coragem de dizer que não? Quantas vezes, sem eu merecer, a vida me deu uma chance? Quantas vezes? Eu não fiz nada para isso. Eu estou dizendo aqui a vida, mas nós sabemos muito bem que é a divina providência. Não existe coincidência. Tudo é providência. A mão generosa de Deus me deu possibilidades. Quantas situações pelas quais eu passei que já era para eu ter morrido. Olha, não era para eu ter vingado, gente. Não era nem para eu ter saído do hospital quando eu nasci. Me lembro dos meus parentes contarem, das minhas tias contarem, que quando eu saí do hospital, minha mãe estava com infecção generalizada. Eu não podia ser amamentado para eu não contrair aquela infecção e já estava afetado. Os médicos me mandaram para morrer em casa. Essa foi a notícia. Leva para morrer em casa. Havia uma sentença de morte sobre a minha vida. Minha tia disse que eu cheguei tão fraco, um bebezinho, recém-nascido, tão fraco, que para eu tomar água era num algodãozinho embebido. Ninguém acreditava que eu fosse escapar. E quantas outras situações eu poderia contar aqui para você, das quais Deus me livrou, me salvou, sem merecimento nenhum da minha parte. Só que a gente esquece os benefícios que nós recebemos sem merecer e queremos exigir justiça sobre as pessoas que erram conosco. Não aceitamos perder de jeito nenhum. Quando você pensar que você está perdendo, lembre-se também quantas vezes, sem você merecer, Deus deu uma chance para você. A vida deu uma chance para você. Então, numa família, às vezes é preciso perder para ganhar.
Porque em família, quando um ganha do outro, todos perdem. Sempre foi e sempre será assim. Dentro de uma família, quando um ganha do outro, todos perdem. Você acha que eu vou ter alguma alegria na minha vida, eu ganhar da Rose em alguma coisa? Eu não quero ganhar da minha mulher em nada. Porque se eu ganho com ela perdendo, eu perdi. É o contrário. Eu prefiro, se tem alguém que precisa ser beneficiado, entre eu e ela, eu prefiro que seja ela. Porque é assim quando a gente ama. Quando a gente tem que escolher um benefício que venha para nós ou para os nossos filhos, eu prefiro que esse benefício repouse sobre os meus filhos. Agora, imagina que triste, gente. Que vida miserável. A pessoa tem orgulho porque ela se sobressaiu ao filho, porque ela ganhou do filho, porque ela ganhou do pai dela, porque ela ganhou da mãe dela, porque ela deu o troco, porque ela venceu a esposa, porque ele venceu o marido, porque a pessoa ficou humilhada num conflito que entrou com ele, num conflito que entrou contra ele, contra ela. Pelo amor de Deus, é a sua carne. Eu digo isso muito para os meus amigos, sabe? Nunca deboche da sua esposa, nunca faça da sua mulher motivo de piada para as pessoas rirem, porque tem homem que gosta de transformar a esposa em motivo de piada. Conta as dificuldades dela, conta as situações embaraçosas e todo mundo ri. Não estão rindo da sua esposa, estão rindo de você, porque ela é a sua carne. Quando você faz da sua mulher uma piada, você é a piada. Não tem como eu fazer alguma coisa contra a Rose que não me afete, porque nós não somos mais dois, nós somos um só. Eu e ela, nós somos um. Eu e os meus filhos, nós somos uma família. Então, ali, quando um ganha em detrimento do outro, em prejuízo do outro, todos perdem. Então, nós temos que entender que a vida não é um jogo. Eu sei que tem gente que gosta de dizer, né, o jogo da vida, a vida é um jogo. A vida não é um jogo. E olha, estúpida a pessoa que aposta a vida nesse jogo, que faz da vida um jogo, apostando a própria vida. A vida não é um jogo, não é. Competição em que para um ganhar o outro tem que perder? Dentro de casa, na sua família? Não, e nem digo só dentro de casa, na sua família. Tem gente que está competindo sempre com os outros, né? Faz do seu colega um adversário. Não tem que ser adversário do seu colega, não, amigo. Você quer competir com alguém? Você quer se medir com alguma pessoa? Se meça com você mesmo. Você quer superar alguém? Supere a você mesmo. Torne-se uma pessoa melhor e você não vai precisar ficar competindo com ninguém. Porque se todos os dias você melhora como pessoa, melhora como profissional, melhora como um líder, todas as pessoas vão querer você. Quem é que não quer alguém assim na sua equipe? Alguém que está de bem com a vida, alguém que está sempre crescendo, alguém que não fica dividindo o grupo, alguém que não ataca as outras pessoas, alguém que não se torna motivo de ameaça. Todo mundo quer alguém assim. Agora, uma pessoa que está toda hora competindo com a sua própria equipe, minando os seus colegas. Quem é que quer uma pessoa dessa na equipe? Você percebe? Então essa ideia de que a vida é um jogo, toma cuidado com isso, sabe? Ninguém gosta de sair do jogo quando está perdendo ou quando está ganhando. Esse é o problema do jogo. Quando você entra no jogo, você não quer mais sair. Nem quando você está ganhando. Por que eu vou sair de um jogo quando eu estou ganhando? E nem quando você está perdendo. Porque quando você está perdendo, você quer recuperar. E quando você entra na dinâmica do jogo, mais cedo ou mais tarde, todos perdem. Porque quem está perdendo não sai. E como já não está indo bem, mais cedo ou mais tarde, perde ainda mais. Não é assim? Fica aqui um aviso que eu tenho dado
frequentemente aqui no Sorrindo para a Vida sobre esses jogos online. Isso é uma desgraça, isso não é bom de forma alguma. Saia disso se você entrou, e não entre nem por curiosidade, porque não vale a pena ver. Tem coisa que não vale a pena ver. Ah, Márcio, eu fiquei sabendo que teve gente que ganhou. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira, entende? Todas essas máquinas digitais ou analógicas, elas são programadas para ganhar sempre, entende? Ali não existe o caso do grupo perder, da máquina perder, só perde os envolvidos. Um ou outro ganha alguma coisinha só para atiçar, não é? Outras pessoas para poder participarem, mas mais cedo ou mais tarde você vai perder tudo, ao ponto do que tem acontecido, a pessoa perder tanto que chega ao desespero de se matar. Então, quem está perdendo não sai, e como já não está indo bem, acaba perdendo ainda mais. E quem está vencendo também não consegue sair, porque está ganhando, está achando que o lucro vai ser interminável, e chega uma hora que acaba por perder também. Então, o segredo da vida é esse aqui, ó. E essa é a melhor maneira de você vencer e se dar bem de verdade. Qual maneira? A de saber sair enquanto se está perdendo ou quando se está ganhando. Infelizmente, entre Esaú e Jacó se estabeleceu um jogo. Louvado seja Deus, porque Jacó soube sair desta situação, soube sair deste jogo. Mas sair, quer esteja perdendo, quer esteja ganhando, sim, porque na primeira situação é importante para você sair quando você está perdendo, tá? Nessa primeira situação é importante você ter muita coragem. Por que coragem? Para você ter força para administrar as perdas. Quando a gente sai de uma situação que a gente está perdendo, tem que ter coragem para administrar as perdas, porque você perde dinheiro, porque você perde oportunidades, porque você perde pessoas, às vezes você perde a sua boa fama numa situação dessa, e você vai ter que sair do jogo, porque senão vai virar um conflito, vai virar uma guerra, e você vai perder mais do que você perdeu até agora. Mas se minha boa fama foi manchada, deixa aí. Mas pessoas se afastaram de mim por causa do que aconteceu e não é justo. Deixa aí. Márcio, mas eu perdi oportunidades imperdíveis. Querido, outras virão. Porque quando você obedece ao que Deus lhe ordena, a bênção está com você. Outras oportunidades virão. Mas eu perdi dinheiro. Essa é a perda mais barata. Porque dinheiro você recupera. Que bom que não perdeu a vida, que bom que não perdeu a saúde. Então, na primeira situação, que é você sair quando você está perdendo, preciso muita coragem. E na segunda, na primeira é importante coragem, na segunda é importante covardia. Quem perde tem que ter coragem para sair do jogo, e quem está ganhando tem que ter uma certa covardia, uma santa covardia, para não continuar o que vai acabar mal. Ah, mas puxa vida, está indo tudo tão bem, né? Eu podia um pouco mais. Seja covarde um pouquinho, sabe? Trema as pernas um pouquinho. Pensa que isso não é para sempre. Pensa que pode acabar mal. Essa covardia é boa, essa covardia é santa. E em nome dela, foge. É melhor não topar certas brigas. Márcio, eu tenho enfrentamento, tenho coragem para enfrentamento com esta pessoa. É melhor não topar certas brigas. Não, porque eu vou tirar isso a limpo lá dentro da minha casa. Sério. Uma pergunta de gente inteligente. O que você vai conseguir com isso? Qual vai ser o resultado desse enfrentamento? Será a paz? Será a união? Será o resgate da amizade? Vai curar as feridas? Ou vai transformar em quebra a fratura? Porque às vezes está fraturado. Trincou, mas não quebrou, não separou. Será que esse enfrentamento não vai quebrar o caniço rachado?
Então, escuta de novo. É melhor não topar certas brigas. Sabe? Aceita Deus, aceita a bênção. E acima de tudo, lembre-se, perde menos e ganha mais quem tem os pés no chão, sabe? Manter um espírito de briga dentro de casa é um prejuízo sem tamanho. Não vale a pena, em nenhuma circunstância, manter um espírito de briga dentro de casa. O que fazer então? Rezar, agradar e ir ao encontro. Você está brincando? Não estou brincando não. Rezar, porque sem rezar você não vai ter forças de fazer. Agradar a outra pessoa, agradar. Ser gentil, ser doce, verdadeiro, tá? Sem deboche, sem falsidade. Fazer o bem. Apagar o mal com a água viva do bem. Vencer o mal com o bem, agradando. E aí, depois que o outro estiver desarmado, porque foi agradado, que foi o que aconteceu com Esaú. Como é que Jacó agradou Esaú? Depois lá para você ver, mandou rebanhos na frente, mandou servos na frente, deu de presente. Ele já tinha ido sem nada. Quando voltou, deu do que tinha. Foi mandando presentes na frente. Cada passo que o homem dava, com as tropas que ele veio, ele encontrava um presente pelo meio do caminho. Olha, o teu servo Jacó mandou esses bois, o teu servo Jacó mandou esse rebanho, o teu servo Jacó mandou esses servos. Quando Esaú chegou diante de Jacó, o coração dele estava quebrantado. E morreu num abraço aquela inimizade entre eles. Não é perda. É investimento que você está fazendo. Põe as mãos sobre o seu coração e diga: obrigado, meu Deus, por esta palavra. Obrigado porque eu achei que eu estava perdendo. Obrigado porque eu achei que eu estava fazendo papel de tolo. Obrigado porque eu achei que eu estava errado, quando na verdade o Teu Espírito Santo estava me impulsionando na direção dessa santa covardia. De não topar certas brigas não é porque eu não tenho coragem. É porque a sabedoria me mostrou que não vale a pena. Eu aceito, Senhor. Eu aceito. O Senhor me dará muito mais. Glórias e louvores a Ti. Quero louvar e bendizer ao Senhor. Partilho com você aquilo que Deus também falava no coração, a partir dessa colocação, né, dessa palavra que o Márcio nos trouxe. Não podemos abrir mão de coisas santas só para desfrutar de coisas fúteis e prazeres passageiros. Então, olha só, ao invés de amar os cargos, ame as pessoas. Ao invés de amar o dinheiro, ame seus amigos. Ao invés de amar uma aventura, ame o seu casamento. Ao invés de amar os títulos e a fama, ame a sua família. Ao invés de amar o que passa, ame aquilo que não passa. Nós vamos cantar essa canção. Essa canção fala de amizade. Mas pensa nesses vínculos que são maiores do que essas coisas passageiras. A amizade com a sua esposa, com seus filhos, a amizade com Deus. Pensa na amizade como um todo. Não troque as bênçãos que Deus te deu por coisas que passam tão rápido. Então, escuta. Pensa nos seus amigos de verdade. Tá bom? Escuta aí. Quem me dará um ombro amigo quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Foi Deus quem consagrou você e eu para sermos bons amigos num só coração. Por isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde, deseje isso e te dê sua paz. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre,
para sempre, amigo, sim, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, Val. Louvado seja Deus! Vamos lá, que a hora vai adiantadíssima, né, gente? Hoje é até às 10 ou eu me enganei? Vamos! Quero abraçar todo mundo que está aqui juntinho com a gente. Obrigada pelo carinho de sempre, por rezar conosco. Adalberto, Edevaldo, Raíssa, Mauriceia, que deixou também o algo a mais dela para ajudar o projeto da Almas. O José também, ele diz, olha, Pix Versário, que é um bebezinho lindo, gente. Tá completando, deixa eu ver aqui, não colocou, mas pelo Pix a gente descobre, né, não, Cassiano? Opa! 10 meses. Opa! Um abraço, viu? Muitíssimo obrigada. Você aqui sucinta, um testemunho curto, mas da graça de Deus, inclusive do que acontece ao longo da programação da Canção Nova. A pessoa, ela disse assim, Val, eu gostaria de dar o seguinte testemunho, por favor, não me identificar. Eu estava acompanhando ontem a missa de quarta-feira, missa do Clube da Evangelização. Estava com a visão turva e há muito tempo eu já tinha percebido que estava com muita dificuldade para enxergar. De um olho eu já tinha perdido quase que 100% da visão e foi proclamado a cura. Esperei um pouco, porque ontem eu já percebi que estava enxergando normalmente. E graças a Deus, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem, quando o padre Edson proclamou que Jesus estava curando uma pessoa da visão, eu estou aqui para testemunhar. Recebi essa cura através da Canção Nova. Deus seja louvado e disse o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Quem acredita que é possível? Eu acredito. Eu acredito que é possível, gente. Nosso Plenamente. Senhor faz milagres. Louvado seja Deus. Amém. E eu acredito que é possível a gente chegar aos 100% Amém. neste mês de julho. E eu quero atualizar aqui, junto com os meus irmãos, a família Canção Nova, da campanha, do nosso projeto da Almas. Minha gente, olha, batemos a meta de ontem, Márcio. A meta de ontem era subirmos 4%. E subimos 4%. Então chegamos aos 76%. Né? Subimos aí com a graça de Deus os 4%, faltam aí 24 pela frente, temos 6 dias úteis e aí esse percentual se mantém, né? De 4% ao dia. Mas amanhã, se Deus quiser e Ele quer, há de ser mais. Se Deus quiser, amém, Vamos passar Márcio, esses amém. 4% aí, porque esse grito está preso na garganta já há alguns meses e nós queremos declarar esse 100%, porque não é 100% para a Canção Nova, gente. É 100% pela evangelização, é 100% para nosso Senhor Jesus Cristo, para Ele, 100%. Coisa boa, graças a Deus. Val, valeu, hein? Deus abençoe, família Canção Nova. Excelente quinta-feira para todos. Cadê? Excelente quinta-feira para todo mundo e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tá ótimo. Márcio. Meu irmão querido, Hoje em São Paulo. Hoje em São Paulo, às 19h30, na Igreja Nossa Senhora do Líbano, ali na rua Tamandaré, número 355, bairro da Liberdade, noite de louvor, de adoração, de palavra de Deus. Quer continuar esse sorrindo para a vida lá? Então eu espero você. Bom demais. Atenção, povo querido aí do Ceará. Acabei de receber um recadinho do Padre Adriano Zandoná. Hoje tem show do Padre Adriano Zandoná no Aleluia, junto com a nossa irmã querida Bruna. Então, atenção, povo querido. A partir das 20 horas hoje, aí no Aleluia, em Fortaleza, no Ceará, tem show do Padre Adriano Zandoná e da nossa querida Bruna Marta. Valeu, Peter. Deus abençoe. Valeu, Manu. Valeu. Em agosto estamos de volta. Com a graça de Deus. Até mais, gente. Deus abençoe. Vamos lá. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas.